Graça e paz de Jesus. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista Central de Taguatinga. Hoje, dia 10 de dezembro de 2025, estamos transmitindo ao vivo aqui pelo nosso canal mais uma edição do nosso culto de quarta-feira, nossa celebração de quarta-feira, chamado também de culto de oração. Nós oramos, apresentamos os nossos motivos de oração. Você pode, através do chat, colocar o seu nome. Queremos conhecer você, saber de onde você está falando e também orar pelos seus motivos de oração. Como também você pode, sempre, a cada quarta-feira, reservar um tempo para estar aqui conosco em nosso prédio, na nossa sala de oração. Temos salas de oração funcionando ao longo da semana, algumas de forma presencial, algumas de forma online, como por exemplo a sala de oração do Ministério Cross, nosso ministério com crianças, toda primeira segunda-feira do mês, como também a sala dos homens. Os homens se reúnem de forma presencial aqui no nosso prédio, às segundas-feiras pela manhã também, às 5:30 da manhã, horário para os corajosos. E também às sextas-feiras, os homens se reúnem nesse mesmo horário, 5:30 da manhã, de forma online. E na quarta-feira, sempre às 20 horas, sempre nesse horário, temos a nossa sala de oração principal e você é convidado a participar conosco. Hoje está acontecendo muitas ações aqui na nossa igreja. Nós temos a sala de oração em funcionamento, nós temos a formatura do curso Mulher Única. Eu disse em outras oportunidades que a nossa igreja trabalha com os cursos da Universidade da Família. Queremos, inclusive, encorajar você a participar conosco em algum momento, a se inscrever, a se matricular nos cursos da UDF, que vão abençoar a sua vida e a vida da sua família. Temos cursos sobre educação financeira, cursos para mulheres, cursos para homens, cursos para casais. Então, quando sair as matrículas para o próximo ciclo, primeiro semestre de 2026, corra e faça a sua matrícula para que você garanta a sua vaga e participe conosco. Hoje à noite, as duas turmas de Mulher Única desse ciclo estão realizando a sua formatura e nós vamos agradecer a Deus também por esta vitória. Também está acontecendo durante essa semana, incluindo hoje, as formaturas das escolas públicas de Taguatinga aqui em nosso templo. A parceria nossa com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, através da Regional de Taguatinga, nós então cedemos o nosso templo para que as escolas possam realizar as suas formaturas aqui. Hoje, como aconteceu em outras noites dessa semana, da semana passada, até o final dessa semana, nós estamos recebendo estas escolas, o que para nós é uma alegria, uma honra muito grande. E hoje também, tudo hoje, está acontecendo a reunião do conselho da nossa igreja, de líderes da nossa igreja. Os líderes ministeriais, a diretoria estatutária presente, o conselho fiscal. Nós estamos realizando a nossa reunião ordinária, que acontece a cada 2 meses, e esta com caráter especial, para nós prepararmos a proposta orçamentária da nossa igreja para o primeiro semestre do ano que vem. Então, ore também por este encontro. É uma reunião muito importante, muito necessária, que define rumos da nossa igreja em relação aos nossos projetos para o próximo ano. Semana que vem, dia 17, será a nossa assembleia. Desde já, eu deixo o convite, deixo a convocação para você que é membro da igreja para participar conosco deste momento importante. Por falar em convite, para finalizar esse momento, quero fazer 2 outros convites para você. O primeiro para os idosos. Neste próximo sábado, às 16h, nós teremos um momento de confraternização final do Ministério Frutificar. Frutificar, que tem o objetivo de alcançar as pessoas com mais de 60 anos de idade, 60 mais. Ainda que você que tenha menos de 60, pode participar também. Mas o foco do trabalho Frutificar são os idosos da nossa igreja. Então eu quero encorajar você, meu querido irmão, minha querida irmã, que já tem a bênção de desfrutar dos 60 anos ou mais, a participar conosco deste encontro. Encontro do Frutificar
será aqui na nossa igreja no próximo sábado, às 16 horas. Eu terei a satisfação, a alegria de ministrar neste encontro para os nossos idosos. Eu quero convidar você a estar conosco. E no domingo, nós teremos a celebração de batismos. Vamos nos alegrar, meus irmãos, vamos festejar na presença do Senhor, juntamente com os nossos irmãos e irmãs que estarão descendo as águas batismais, dando testemunho da sua fé em Jesus Cristo. Essa igreja tem uma agenda cheia para esse período. Nós acabamos de vir de musical, acabamos de vir de profissão de fé. O final de semana passado foi extraordinário na nossa igreja. Como nós cremos, serão os próximos também. Até o final do ano, até o ano seguinte, até Jesus voltar, vamos viver intensamente, com alegria, na presença do Senhor. Quero convidar você agora, que nós possamos aquietar o nosso coração e buscar a presença do Senhor através da oração. Santo Deus, bendito Pai, nós queremos te louvar. Queremos adorar, ó Deus, o teu santo nome, bendito nome. Queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem dispensado a nós. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em tua presença. Deus, alcança, Pai, cada pessoa que está conosco nesta hora. Cada pessoa que pode e que pôde acessar este link. Que cada pessoa acessando este link seja abençoada pelo Senhor. Que o teu Espírito possa visitar a todos nós, em nossas casas, em nossos ambientes de trabalho, onde nós estejamos, que nós sejamos ministrados agora pelo teu Espírito, através da tua palavra. Fala conosco, nós te pedimos. É a oração que nós apresentamos, gratos também por tudo que nossa igreja tem feito, consagrando tudo ao Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua mensagem seja anunciada através das nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Passamos da metade do Evangelho de Marcos. Agora nós seguimos para a segunda metade deste Evangelho. Hoje nós vamos ouvir o capítulo 9. Depois de sermos ministrados pelo pastor David na última semana, palavra poderosa em cima do capítulo 8 deste Evangelho, sobre a importância de nós vivermos um discipulado real, fruto da nossa intimidade com Jesus, da nossa caminhada relacional com Ele. Fomos muito abençoados. Se você não teve oportunidade, volte aqui no nosso canal e seja ministrado através do capítulo 8 de Marcos. Louvamos a Deus pelo pastor David, pela sua vida e pelo seu ministério. E agora hoje, vamos meditar no capítulo 9. Então, atente para aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Vamos voltar a um capítulo um pouco mais longo, são 50 versículos, mas esteja atento a cada palavra. Não deixe que a sua atenção seja comprometida por outra coisa, para que você possa ouvir com clareza a palavra de Deus nesta noite. Com vocês, Marcos capítulo 9. Vamos lá. Marcos capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. A transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou, em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. A vinda de Elias.
Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. A cura de um menino. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar: o maior no reino dos céus. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu:
Não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Os tropeços. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Muito bem, espero que a palavra de Deus tenha alcançado o seu coração e que ela continue a produzir frutos para o nosso crescimento, para que a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam sejam sempre impactadas pela palavra de Deus. Como os nossos PGMs têm sido, nós utilizamos estes roteiros com a escuta do Evangelho de Marcos ao longo deste semestre que está encerrando, nos nossos pequenos grupos multiplicadores, na rede de adultos. E nós queremos dizer algo para você. Tem um PGM te esperando. Tem um PGM esperando você. Nós estamos encerrando o nosso ciclo nesse semestre. Alguns PGMs já entraram em recesso, outros estão finalizando os encontros nas próximas semanas. Nós, então, interrompemos os encontros nestes próximos meses, mas o nosso relacionamento ele não é interrompido, viu? Os encontros são interrompidos, mas os relacionamentos eles continuam. Então você pode procurar os líderes de PGMs aqui na nossa igreja ou pessoas que participam de um PGM e dizer assim: olha, quando os encontros voltarem, eu gostaria de conhecer o seu pequeno grupo multiplicador. E eu tenho certeza que você será muito bem recebido. Ore por isso, ore para que em 2026 você possa participar de um pequeno grupo da nossa igreja. Quem sabe você não poderá receber um pequeno grupo na sua casa. Quem sabe você não poderá ser treinado, preparado para liderar um pequeno grupo no futuro. Nós queremos espalhar, meus irmãos, pequenos grupos em toda a nossa cidade. Queremos pequenos grupos em Águas Claras, em Vicente Pires, em Samambaia, na Ceilândia, em Taguatinga, no Guará, Lúcio Costa, em todos os lugares possíveis aqui no Distrito Federal. Nós queremos ter pequenos grupos da nossa igreja espalhados pela cidade. Ore por isso. Ore para que Deus use também a sua vida neste propósito, para que vidas sejam alcançadas através de você, através da sua casa. Muito bem, nós vamos então pensar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, que nos convida a uma caminhada de contrastes, vamos assim dizer. Contraste entre a glória de Cristo e os desafios do discipulado. Nós temos o episódio da transfiguração, uma das narrativas mais impactantes do Evangelho de Marcos, dos Evangelhos de um modo geral, quando Jesus Cristo, acompanhado de alguns dos seus discípulos, ele sobe ao monte levando Tiago, João e Pedro, e ali há o chamado episódio da transfiguração, quando aparecem Moisés e Elias, aqueles que representam a lei e os profetas, os grandes profetas que falaram em nome de Deus no passado. Moisés e Elias
estão com Jesus e reconhecem a autoridade de Jesus, deixando claro para nós que Jesus, ele está acima da profecia, ele está acima da lei. Jesus é o próprio Deus. Ele cumpre a lei, ele cumpre as profecias a seu respeito, porque ele é o próprio Deus encarnado. Pedro, atônito, estupefato diante daquela cena, chega a propor que Jesus possa lhes permitir construir ali 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés, uma para o próprio Jesus, a fim de que eles pudessem permanecer ali. Era um momento tão envolvente, uma atmosfera tão única, que eles não queriam sair daquele lugar. Muitas vezes nós nos vemos assim, quando nós estamos num momento de adoração, num momento de louvor ao Senhor, nós nos vemos tão absortos na presença dEle, é algo tão bom, parece que estamos antecipando em vislumbre o céu, é algo tão maravilhoso, que nós não queremos estar em outro lugar. E de fato, meus irmãos, não existe melhor lugar para nós estarmos do que estarmos na presença do Senhor, do que contemplarmos a sua glória, do que contemplarmos a sua majestade. Acontece que, conquanto a nossa vida exista para a glória de Deus, e nós somos chamados a adorá-lo e viver uma vida de adoração e nos prostrarmos diante dele, reconhecermos a sua majestade, o seu poder, tudo isso é verdade, é necessário. Há desafios em nossa vida aqui, enquanto estamos aqui, que devem também receber a nossa atenção. Nós temos um ministério a ser cumprido, nós temos uma missão a ser realizada, e nós não podemos descolar o nosso olhar desta realidade. Nós precisamos, por uma vida discipular, por uma vida que segue a Jesus, nós precisamos também trazer respostas às necessidades das pessoas que se apresentam para nós, como a necessidade que se apresentou no vale. Enquanto Jesus estava com Pedro, Tiago e João, os seus discípulos tentavam expulsar um demônio de um jovem e não estavam conseguindo. Há pessoas que precisam da nossa intervenção, há pessoas que precisam do nosso cuidado, e o discipulado, meus queridos irmãos, é também cuidar daqueles que estão em necessidade e que podem receber auxílio e que podem receber a intervenção dos altos céus através da nossa vida. No alto do monte, Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos. Ali a sua identidade divina foi manifesta. Ali se confirmou que ele é o Filho de Deus, o Filho amado de Deus. Momento, sem dúvida, como eu disse, único, momento marcante. Mas o Pai, embaixo no vale, clamava por socorro, clamava por uma intervenção dos altos céus, expunha toda a sua dificuldade, a sua luta com a fé. E isso nos ensina a ajudar pessoas. Nós não podemos olhar apenas para nós. A nossa experiência de fé deve nos fazer cruzar a fronteira do egoísmo, para que nós sejamos capazes de olhar outros. Você pode adotar uma seguinte postura: eu tenho a minha salvação em Cristo Jesus, graças a Deus por isso, eu te agradeço, ó Pai, porque eu fui salvo. Mas isso não deve fazer você fechar os olhos para aqueles que estão ao seu lado, que lutam com questões de fé, que têm dificuldade de crer, que têm as suas dificuldades na vida, que têm as suas necessidades e que podem ser cuidados por você, que podem ser abençoados por você, que podem ser auxiliados por você. Isso não significa dizer que você irá converter as pessoas. Nós sabemos claramente disto. Jesus, quando nos fala a respeito da atuação do Espírito Santo, em João capítulo 16, nos diz que é papel do Espírito Santo de Deus convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Quem converte o coração humano é o Santo Espírito. Mas nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para cuidar de pessoas, para manifestar compaixão e graça por suas vidas, para discipular através da nossa presença,
através do nosso compartilhamento, através do ensino da palavra de Deus, que tem edificado as nossas vidas, impactado as nossas vidas e que pode impactar outros através de nós. Meus irmãos, a dicotomia desta cena, deste episódio, transfiguração, momento maravilhoso do alto do monte e o momento do vale, de luta, de necessidade. Essa dicotomia nos ensina que a vida cristã envolve experiências extraordinárias combinadas com momentos de fraqueza e de dependência. Jesus se mostra presente em ambos os momentos. E aqui nós vemos a sua glória e a sua graça estendendo-se sobre nós mediante a fé que nós, ainda que pequena, depositamos nele. O capítulo também narra os discípulos discutindo sobre quem seria o maior. Talvez por essa experiência, quando eu olho nas entrelinhas do texto e vejo o episódio da transfiguração, vejo a cura do menino endemoniado, que os discípulos não conseguiram curar antes de Jesus Cristo chegar. E quando eu vejo a discussão e a conversa e o ensino que se desenrola a partir daí, eu consigo imaginar a cena dos discípulos discutindo sobre quem seria o maior. Aqueles que tinham mais proeminência, que tinham mais habilidade no falar, que eram mais achegados a Jesus, quem seria o maior? Jesus aproveita essa oportunidade para trazer um outro precioso ensino. Ele ensina aos seus discípulos, a partir do versículo 33, que no reino de Deus, a grandeza não está na posição, a grandeza não está na proeminência, a grandeza não está nas habilidades, a grandeza não está no status que se tem. A grandeza se manifesta na disposição de servir, na disposição de se humilhar, de ser o último. Jesus chama os seus discípulos, os seus seguidores e a nós, hoje, a vivermos com humildade, a vivermos colocando os interesses dos outros acima dos nossos. O maior é este. O maior no reino de Deus é aquele que serve a todos. Finalmente, a partir do versículo 42, Jesus, ele fala, traz um alerta sobre a seriedade com a qual devemos encarar o pecado. Nós temos que encarar o pecado com seriedade, senão ele vai nos dominar. O pecado, ele pode dominar as nossas vidas, mesmo já tendo confessado Jesus como Salvador. Temos que lutar todos os dias contra o pecado, para que ele não nos domine mais. Nós devemos alimentar o nosso compromisso de seguir a Cristo com entrega total. Devemos renunciar a nós mesmos. É aquilo que Jesus diz, o próprio Jesus diz, em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser me acompanhar, precisa negar a si mesmo. Lutar contra o pecado é negar a si mesmo, negar a sua própria vontade, negar os seus próprios interesses, negar a sua vaidade, negar o seu egoísmo. Nós precisamos negar a nós mesmos para vencer o pecado e vivermos com submissão total ao Senhor Jesus. Discipulado, meus queridos irmãos, como nós ouvimos semana passada, discipulado é viver perto de Jesus em todos os momentos, em todas as situações. Viver confiando que Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Falei sobre isso há 15 dias. Jesus tem todo o poder, Jesus tem toda a autoridade sobre todos os seres, sobre tudo que está criado, sobre tudo que existe. Nós devemos então viver em submissão a Ele, servindo com simplicidade, com humildade, querendo não ter a proeminência, ter o destaque, mas nos achando o último, o menor de todos, para que através de nós, outros conheçam a Cristo. Nós devemos, meus queridos irmãos, levar a sério a nossa vida, o nosso chamado, a vida em santidade. Se você não buscar uma vida santa, você não poderá viver como um autêntico
discípulo de Jesus. Ah, meus irmãos, seguir Jesus não é apenas receber dele, receber direção, cuidado, provisão, é também repartir. Como os discípulos foram chamados a aprender com o Mestre e depois a ensinar outros, nós também somos convidados, somos estimulados a compartilhar aquilo que nós temos experimentado em Cristo Jesus. Vamos caminhar com pessoas. Primeiro, claro, caminhar com Jesus. Vamos caminhar com Jesus intensamente, com toda a honestidade do nosso coração. E ao caminhar com Jesus, vamos caminhar com pessoas. Vamos mostrar com o nosso testemunho, com a nossa vida, com as nossas palavras, quem é Jesus e o que Ele significa, o que Ele representa para nós. Minha oração é que cada um de nós possa ser intencional em convidar amigos, convidar pessoas, convidar familiares para partilharem desta graça que nós recebemos em Cristo Jesus, para experimentarem desta graça de Deus através de Jesus. Jesus, Ele nos santifica, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos transforma. Jesus, somente Jesus, salva. Você possa, então, contemplar no alto do monte a grandeza, o poder, o senhorio de Jesus na sua vida. E que você possa descer ao vale, ensinado por Ele, em humildade, em servidão, cumprir o ministério que Ele te confiou. Que Ele mesmo nos use e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Você pode, se desejar, colocar no nosso chat aqui de transmissão seus motivos de oração, seu nome também, queremos orar pela sua vida. E cada nome, cada motivo será nominalmente apresentado diante do Senhor. Os irmãos que servem na nossa igreja, que estão comprometidos com o ministério de oração da igreja, irão interceder pela sua vida. Pai Santo, nós queremos buscar a Tua presença mais uma vez. Deus, nós queremos a cada dia ter a mesma experiência que Pedro, Tiago e João tiveram ao contemplar no monte Jesus, contemplar a glória, a majestade, a beleza. Ó Deus, que privilégio poder ver o senhorio, o governo, o poder, a majestade do nosso Senhor. Que possamos manifestar essa mesma atitude de singela adoração, de prostração, de reconhecimento de que não somos nada, não podemos nada, se não for através do Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de adoração constante, em espírito e em verdade, ao nosso Deus. Pai Santo, quero pedir ao Senhor que possa usar também as nossas vidas. Que nós, ao contemplar a cruz, ao contemplar a beleza do Senhor, que nós possamos também enxergar a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Nós possamos, Deus, santificar as nossas vidas. Buscar uma vida de santidade. Lutar contra o egoísmo humano, contra a nossa própria natureza. Lutar contra nós mesmos, para que nós, Deus, possamos consagrar as nossas vidas ao Teu dispor. Não buscando ser o primeiro, não buscando ser aquele que tem a proeminência, aquele que tem o destaque, mas buscando servir. Assim como o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, que nós também, ó Deus, compreendamos que o Senhor quer usar as nossas vidas para servir a Ti, na medida que podemos servir outras pessoas que nos cercam. Usa-nos, ó Deus, para trazer as respostas, as inquietações das pessoas. Nós conhecemos a resposta é a Tua palavra, a resposta é o Evangelho, a resposta é Cristo Jesus. Usa-nos, ó Deus, ao Teu dispor. Quero orar pela liderança da igreja que está reunida para tratar a respeito da proposta orçamentária do próximo ano. Nos dá clareza, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, ó Pai,
para tomarmos as melhores decisões conforme a tua vontade. Oro pela agenda da igreja, oro pelas mulheres que estão se formando no curso Mulher Única, pelas formaturas que estão acontecendo nesta semana. Oro a Deus pela preparação do musical que será apresentado na outra semana, o musical de Natal. Abençoa os coros reunidos da nossa igreja, o coro Gerações, que seja um tempo precioso de louvor ao nome do Senhor. Oro, Deus, pelas pessoas que já estão se movimentando nesse fim de ano para viajar, para estar com familiares e amigos, para descansar, para ter um tempo de qualidade. Só possa guardar a todos no ir e no vir, na tua presença. Oro pelas programações do final do ano da nossa igreja, o nosso culto de ano novo, a nossa ceia de confraternização. Colocamos tudo isso em tuas santas mãos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos use sempre para o teu louvor em tudo o que fizermos. Que não sejam programações pelas programações, mas que sejam ações voltadas à edificação da igreja e ao alcance de vidas em Cristo Jesus. Pai, visita aqueles que estão enfermos, visita os que estão enlutados, abre portas de emprego para os que estão desempregados. Ó Deus, nós cremos no poder da oração e é por isso que nós buscamos a tua face nesta hora mais uma vez. Continua a falar conosco. Nós te pedimos humildemente isso, ó Pai. Reverbera em nossos corações aquilo que nós temos experimentado, aquilo que nós temos lido na tua palavra. Que não caia no esquecimento na nossa existência, mas que nós nos lembremos diuturnamente daquilo que o Senhor nos tem ensinado através das Sagradas Escrituras. Eu oro assim, Deus, mais uma vez, fazendo isto, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, 60 mais. Próximo sábado, dia 13, quero convidar você a estar conosco aqui às 16 horas, no encontro de encerramento das atividades do Frutificar neste ano. Venha, participe conosco. Vai ser muito bom. E no domingo, toda a igreja reunida. Domingo é o dia da Bíblia. Vamos agradecer a Deus pela palavra de Deus. E vamos também celebrar com os nossos irmãos que serão batizados. Um detalhe. Tanto na celebração da manhã quanto da noite, nós teremos também a celebração da ceia do Senhor. Tudo acertado? Tudo combinado? Então, eu espero você na próxima transmissão, nos próximos encontros, nas nossas celebrações e onde Deus nos permitir estar reunidos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.